Bom, uma outra pergunta que eu tenho, que a minha curiosidade é enorme, porque nunca tive oportunidade de conversar com especialistas da categoria de vocês. Eu sou um curioso, como jornalista, e o espectador, com toda certeza, também é. O que vocês acham, a opinião de vocês sobre a pequena discrepância que existe entre as pesquisas pré-eleitorais dos institutos de opinião e o resultado que sai nas urnas? Como vocês explicam que raramente os institutos erram? Olha, Ou há um conluio entre os dois? Eu posso levantar uma hipótese com uma pergunta retórica. O telespectador possivelmente já ouviu falar do Instituto Gallup. Não é? O Instituto Gallup é o maior instituto de pesquisas de opinião do mundo. O Instituto Gallup faz pesquisa de opinião no Brasil. O Instituto Gallup faz pesquisa de opinião eleitoral em outros países, mas no Brasil o Instituto Gallup não faz pesquisa eleitoral. Por quê? É curioso o fenômeno de, em alguns estados, quando se aproxima a eleição, institutos de pesquisa começam a divergir em relação às suas previsões. Só um dos dois vai acertar. Agora vamos raciocinar... O senhor quer falar, o senhor quer dizer, dois institutos diferentes começam a... Divergir em relação às suas previsões. Suas próprias, cada um em relação à sua própria previsão anterior. Um instituto prevê que candidato A vai vencer a eleição com tantos por cento de diferença. O outro instituto prevê que candidato B vai ganhar a eleição com tantos por cento de diferença. Ou que vai empatar, né? Bom, eu tenho uma séria desconfiança que uma margem de 3% para mais ou para menos é demasiado. Uma vez perguntaram ao presidente de um desses institutos de pesquisa, só me recordo o sobrenome dele, que era Montenegro, por que com a votação eletrônica os episódios, os casos em que o Instituto errava além da margem de erro prevista, o que deveria ocorrer uma vez em 1000, por que isso estava acontecendo com uma frequência bem maior do que a estatística previa? A resposta dele me fez rir. Ele disse que com a urna eletrônica, o eleitor muda de opinião muito rápido. Agora, o que o eleitor talvez não tenha percebido é que a opinião do eleitor pode mudar depois dele ter apertado as teclas. Com a urna eletrônica, ele não tem como saber se isso aconteceu ou não. Isso tudo seria sanado se lá em 2003 tivéssemos aprovado em lei que a obrigatoriedade de termos a cada urna eletrônica acoplada a uma impressora. Não, foi aprovado em 2002 e foi revogado em 2003. Voltou a ser aprovado em 2009... para valer em 2014. E os ministros do TSE... Os ministros do TSE e do STF, que são os mesmos ministros, né, suspenderam a lei. A lei foi aprovada nesta casa, principalmente por força dos deputados, passou pelo Senado, veio para cá, que eles aprovaram a lei 12.034, artigo 5º, que diz que em 2014 todas as urnas eletrônicas deveriam ter o voto impresso, conferível pelo eleitor, não é para o eleitor levar para fora, é para ficar dentro da sessão eleitoral. Sem contato manual. Essa lei foi suspensa pelo STF, agora, há um ano atrás. Eles suspenderam, os ministros do STF são os mesmos ministros administradores eleitorais, eles são os administradores eleitorais, eles suspenderam uma lei aprovada nessa casa. Lamentavelmente, tudo isso que nós estamos conversando também se aproxima muito de uma narrativa de teoria conspiratória. Lamentavelmente. Não, eu estou falando fatos. Sim. Eu estou falando que a lei foi aprovada e o administrador eleitoral revogou uma lei aprovada pelo Legislativo. Quem é o administrador eleitoral? Quem faz as eleições? Quem que é? Eu pergunto. Quem que é o administrador eleitoral? É o tribunal? É o tribunal também. O tribunal é outra função dele. Há então uma guerra de poder na qual, segundo a sua... Há um acúmulo de poderes e quem controla o processo eleitoral... Paulo, permita-me comentar que nós estamos diante de um velho vício da democracia brasileira. A concentração de poderes no processo eleitoral, ela nasceu com a República Velha. Naquela ocasião, o poder que controlava as três facetas do processo eleitoral, normativo, executivo e judicativo, era o poder legislativo. Os mapas eleitorais vinham dos estados para... Que eram vitalícios, né? Os senadores eram vitalícios. Para o Congresso Nacional no Rio de Janeiro, e o Congresso tinha
8 meses para entrar num acordo sobre quais mapas eram considerados legítimos, quais eram considerados fraudados, quais iam ser descartados, quais iam ser refeitos. O senhor se refere Ao voto a de antes da Curipeira. década de 30 do Antes século da passado. década de 30. Muito bem. Para corrigir esse desvio, a Revolução de 30 fez um movimento pendular. Tirou esses 3 poderes do legislativo e colocou na mão do judiciário. Continua acumulado. Continua acumulado agora em outro poder, no judiciário. Que os senhores E sugeriam... é só no Brasil que é E assim. é só no Brasil que é assim. O que os senhores poderiam sugerir com base no que é feito nos outros países, Que a não só secret- para a urna, mas principalmente a essa divisão de Que a poder? Secretaria de Informática do Tribunal deixe de ser uma coisa É uma caixa embriônica. Para quem está de fora, sim, porque é o único controle que é exercido sobre a atividade dessa secretaria é do próprio tribunal, que, pela lógica, não iria julgar contra si mesmo. Mas o senhor também Olha, há onde no concordar... Fórum do Voto Seguro, o voto eletrônico que você perguntou no começo, que nós fundamos, tem lá o quadro de nossas recomendações. São 2, 3 recomendações bem diretas. Primeiro, tem que dividir os poderes no processo eleitoral no Brasil, como é no resto do mundo. Um órgão para fazer eleição, administrar a eleição, um para julgar, outro para regulamentar. Por exemplo, no Peru, na Venezuela, existe um órgão eleitoral que é independente dos outros 3 poderes. Isso está sendo implantado agora no Equador. É assim no Chile. Na Argentina, o executivo eleitoral não está ligado ao judiciário eleitoral, são independentes. Tem que fazer Mas alguma coisa todos assim. são humanos. Todos são... Sim, mas um fiscaliza o portanto, outro. são Um passíveis fiscaliza de o falha. outro. Você veja, aqui a gente entra com... Quando você descobre que há algum mau funcionamento no equipamento eleitoral, na urna eletrônica, como foi descoberto em 2006 em Alagoas, os arquivos de auditoria mostravam que o funcionamento estava errado da urna. Isso foi comprovado? Comprovado. Os documentos foram obtidos... Já e provados. ocorreu, por exemplo... Não dizia ocorreu quantos com votos. comprovação, Não. você assinalar o voto para um candidato e ser desviado para O outro. sistema não registra o voto, Não como você permite sabe. recontagem, não se pode saber O disso. sistema é feito Mas para não não fica gerar... na memória lá do... Vou lhe Não. dar um exemplo do que pode ser detectado. Você abre um arquivo chamado log da urna, lá está listado quantos eventos eleitor vota ocorreram entre 8 da manhã e 5 da tarde. Suponha que numa sessão eleitoral tenham havido 315 eventos eleitor vota. Sai o boletim de urna, é publicado na internet, aquela sessão eleitoral, somando todos os votos brancos, nulos e dos candidatos. 327. Ou seja, 12 a mais. Discrepância. Quando isso é apresentado como prova de que algo aconteceu de errado naquela sessão eleitoral com a votação, como sai a sentença? Não há prova de que o que se provou, o que se mostrou, tenha alterado o resultado da eleição. Então Quem está fica julgando tudo como essa? está. Agora, veja bem, quem fez a máquina que acusou quantidade de votos X num arquivo e quantidade de votos Y em outro arquivo? O administrador eleitoral. Aí você entra com um processo dizendo, olha, a sua máquina não funcionou durante a eleição. Quem vai julgar? Ele é o juiz eleitoral também. Aí ele diz, olha, a minha máquina funciona bem, a sua prova, aquele arquivo que você disse que está errado, não está, aquele não vale, só vale o outro que está certo. O fato de... Isso acontece, existem ações assim no Brasil, isso está acontecendo. Quem fez essa denúncia, pegou os arquivos, mostrou que tinha diferença, entrou com processo, foi condenado por litigância de má-fé. Isso E a auditoria não foi feita. concretamente em que data, onde? 2006 em Alagoas. E há algum outro evento da mesma Foi natureza? detectado que 20 mil votos, havia diferença de 20 mil votos entre o arquivo de boletim de urna, que são os resultados, e os arquivos de log. Mas isso não demandaria um técnico altamente capacitado para operar A Justiça essa fraude? Foi Eleitoral. solicitado fazer uma auditoria e não foi permitido. Ou seja, houve o martelo da justiça bateu em cima Paulo, e proibiu que houvesse. Paulo, Não preste permitiu atenção. que houvesse. Eleitor, preste atenção. Eu desconfio que algo aconteceu de errado nessa eleição. Vou ao órgão competente pedir impugnação da eleição. Essa eleição precisa ser refeita porque algo errado ocorreu na sua execução. O que o julgador quer? Quer provas. Onde estão as provas? Com o julgador.
Provas materiais. Isso. Provas materiais estão com o próprio julgador, que por sinal e por acaso é também O responsável o pelo réu. equipamento que falhou. O réu. Era quem era responsável pelo que a eleição ocorresse corretamente. O réu vai fornecer provas contra si mesmo próprio. para ele próprio se julgar. Culpado? Bom, isso é um ponto. Bem, Agora, gaba-se, então. eu acho que devemos admitir que o fato de estarmos caminhando para urnas com o voto, com a identificação do eleitor através da impressão digital vai também ser um movimento positivo no sentido da transparência. Não, esse é outro engano. Ledo engano. Eu engano. O real objetivo da biometria Não é impedir a fraude. Qual seria, então? Esta é uma grande questão. Quem tem interesse nesse cadastro biométrico? Na última eleição no Maranhão... O TSE captura a impressão digital dos 10 dedos dos eleitores. Na urna eletrônica, para reconhecer a identidade do eleitor, só tem 2. As outras 8 o TSE não usa. Por que ele captura as 8? Que ele não usa? Eu só estou perguntando. Alguém conhece algum mecanismo de identificação biométrica que não tem uma cancela do lado para quando a medida dá errada? Quando o dedo não é reconhecido corretamente? Bom, o senhor conhece alguma catraca que, por identificação digital, que não tem uma cancela lateral? A urna eletrônica é exatamente da mesma forma. Vai continuar existindo uma senha que o mesário pode usar para liberar o voto de quem não se identificou ou não foi identificado adequadamente com o seu dedão no leitor biométrico. Mas, evidentemente, essa cancela terá que ser sempre uma exceção, não a regra. Não, mas o fabricante do equipamento... Quem punha votos na urna manual não era regra, era exceção. Quem deixava o eleitor pôr mais votos lá dentro? Ou era o mesário, ou era o funcionário que transportava, era algum funcionário do administrador eleitoral que permitia pôr voto lá dentro. Na urna eletrônica, o mesário continua pondo voto na urna eletrônica, mesmo biométrica. O fabricante da biometria... É ilusão que a biometria acaba com isso, não acaba, continua a fraude. O fabricante Possibilidade de fraude. Bom, o fabricante do equipamento biométrico alega que o dispositivo que foi adquirido pela Justiça Eleitoral com o software que vai estar rodando para executar a identificação biométrica, deve dar uma média de 1% de falsos negativos. Então, se não houvesse trapaça ou má-fé, não é nem muito nem pouco. É o que a tecnologia, nesse nível de custo, pode oferecer. 1%. Se não houvesse nenhum sinal do que uma palavra que o senhor gostou de usar aí, conspiração, eu não acredito em teoria da conspiração. É só olhar no dicionário o que significa conspiração. Não precisa da teoria. Em algumas sessões eleitorais na última eleição, 2010, 67% dos eleitores teriam dado identificação falsa. Em alguma... Isso 60%. É fato. A média nacional... isso é a média nacional com dados do TSE. A média nacional, de onde houve urnas biométricas, foi 7% de falso negativo, de não identificação. Urnas a média nacional. Ou seja, E com picos de 60%. Houve uma urna que 60% dos eleitores que votaram, eram 240 eleitores, 100 e tantos, não tiveram impressão biométrica rejeitada e o mesário liberou para votar. Agora, eles não tiveram impressão digital e o mesário liberou, ou o mesário liberou porque quis? Onde há... Isso é dado, é documento, está documentado. Tem uma frase de um criptógrafo famoso chamado Bruce Schneier, que vale a pena citar nesse programa, nesse momento. Ele diz o seguinte: quem acha que a tecnologia vai resolver os problemas da natureza humana não conhece nem a tecnologia, nem os problemas da natureza humana. Bom, eu preciso deixar bem claro que o nosso objetivo aqui não é exatamente lançar qualquer dúvida sobre a lisura do sistema, senão até podemos ser incursos aí em alguma investigação da Polícia Federal, não é? Eu apenas trouxe busquei trazer 2 especialistas que lançam sérias dúvidas quanto à capacidade do sistema ser 100% correto. Eu gostaria de recomendar para quem estiver nos ouvindo que procure se informar o que está ocorrendo no resto do mundo, porque essa informação que o Brasil está na frente do processo eleitoral é totalmente falsa, o eleitor brasileiro está sendo enganado. No resto do mundo, o sistema já evoluiu para sistemas com auditoria, com voto impresso, e só que nós continuamos com esse sistema. A questão, Paulo, que eu levantei sobre tecnologia e problemas da natureza humana,
tem a ver com interesses conflitantes. Um processo eleitoral sempre vai ter mais de 2 interesses potencialmente conflitantes concorrendo para atingir um objetivo. O eleitor que quer eleição limpa, um candidato que quer ganhar, se possível, fraudando, se puder fazê-lo impunemente, e o seu concorrente. 3 interesses potencialmente conflitantes. Em situações de risco onde há mais de 2 interesses potencialmente conflitantes, considerar a possibilidade de conluio é um dever do profissional de segurança, não é paranoia nem teoria conspiracionista. Ou seja, há que desconfiar do caso. Portanto, a tecnologia nunca vai resolver os problemas de um mesário desonesto. Ele vai saber como burlar, porque vai haver como, não adianta tentar fazer a tecnologia mais complexa, ele vai descobrir como burlar a tecnologia disponível para coletar votos, para que ela subverta o seu propósito legítimo. Bom, nosso tempo está terminando. Eu agradeço a extremamente gentil visita de vocês aqui. Quero dizer que o programa está aberto a qualquer ponto de vista, inclusive os que são contra são a favor, evidentemente. E agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Cidadania.